Dr. Giovanni, Dr. Hélio, Antônio, Guilherme, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de fazer parte dessa palestra hoje. Acredito que, bom, todos os esforços que a gente está tentando fazer aí com o Antônio, junto com o Guilherme também, para tentar gerar ponte entre a indústria, que já tem ponte muito grande, entre a indústria farma argentina brasileira. Eu acredito que é super importante ter vocês hoje e dar uma atualizada a respeito do impacto da inteligência artificial e tudo que vai ser falado. Sei que, desde meu nome, o sócio Managing Partner da Lonca Advogados aqui na Argentina, muitíssimo obrigado pela grande disponibilidade. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço aí o convite. Obrigado pelo convite. Prazer todo. Eu que agradeço, Alonca. Obrigado. Eu, Ricardo, eu acho que não te mencionei. Desculpa. Que isso, eu também agradeço o convite. E parabéns pelo português, perfeito, hein? Obrigado. É verdade. A próxima vez que o José estiver por aqui, a gente marca pessoalmente. Habitualmente ele está por aquí. Hola. Ahora comenzamos, ¿sí? Vamos a omitir. Espera, porque se te ve tu pantalla, Sabri. Okay. Así que solo se vea una sola ventana. Ahí está. Ahora se ve bien. Bueno, ¿comenzamos? Que sea varón. Hola, buen día a todos. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buen día. Les solicitamos, por favor, que mientras van ingresando puedan apagar sus micrófonos, así no se interfiere con la voz de los demás, ¿sí? Buen día a todos. Esperamos unos minutitos que sigan ingresando. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ya damos comienzo, ¿sí? Como venía diciendo, por favor, quienes vayan ingresando, silencien sus micrófonos, así no se acoplan con los de los disertantes, por favor. Bueno, vamos a dar comienzo. Buenos días a todos. Gracias por sumarse a este webinar titulado Salud del Futuro, Innovación, IA y Transformación Digital Sostenible. Acá quien les habla, Florencia Versa, y formo parte del equipo de promoción de exportaciones, del equipo, bueno, de la Dirección General de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad me acompañan también Sabrina Rodríguez, Camila Pachinic y Mercedes Claverí, del equipo de Comercio Exterior. Hoy nos reunimos para explorar cómo la innovación en salud, impulsada por tecnologías como la inteligencia artificial, la digitalización y la sostenibilidad, están transformando el panorama del sector a nivel global. El mercado brasileño, por su tamaño, dinamismo y constante modernización, ofrece una gran ventana de oportunidades para que las empresas de la ciudad de Buenos Aires puedan ofrecer sus servicios, generar alianzas estratégicas e internacionalizarse. Agradecemos profundamente la invaluable colaboración de CAEFA, KPM, Stilfa, Cooperala, cuyo apoyo ha sido fundamental para realizar este evento. Agradecemos también a Belionca Abogados y ARC Asesoría por acompañarnos en este encuentro. Por favor, como venía diciendo, silencien sus micrófonos, así no se acopla el sonido con la de los disertantes. Especialmente extendemos también un agradecimiento muy especial a nuestros distinguidos expositores por compartir su tiempo y experiencia. En primer lugar, el doctor Giovanni Serri,
quien nos hablará sobre transformación digital, salud digital, en cuanto a todo lo que engloba la digitalización de la salud. El doctor Ricardo Moraes, que expondrá sobre inteligencia artificial aplicada a la salud. En tercer lugar, también muchas gracias al doctor Elio Osmo, quien abordará la sostenibilidad de los sistemas de salud. Y en cuarto lugar, también agradecemos al doctor Guillermo Glassman, con un análisis fundamental sobre el nuevo marco regulatorio en salud en Brasil para PDPs, tecnologías, software y dispositivos. Un tema de máximo interés para la exportación. Por último, no solo comentarles que esta capacitación será grabada y luego la grabación será subida a nuestro canal de YouTube para que puedan volver a mirarlo, ¿sí? Por último, también al final de las exposiciones vamos a compartir la encuesta inmediata de satisfacción, en la cual, por favor, si la pueden responder, y también les será enviada las presentaciones que se van a compartir durante el día de hoy. Como nota final, las charlas de hoy serán en portugués y también el conocido portuñol. Confiamos en que la comunicación será fluida y clara para todos. Antes de comenzar a darle la palabra al primer disertante, quiero primeramente pedirle la palabra a el jefe de gabinete de la dirección, Nicolás Russo. Nico, ¿estás por ahí? Gracias, Flor. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a ser muy breve, simplemente agradecerles. En primer lugar, quiero traerles el saludo de nuestro director, Nicolás Belcito, director de Invest. Contarles a quienes nos acompañan que este webinar se enmarca en las actividades que realizamos desde Invest BA, enfocados en temas relevantes, mercados estratégicos que hacen a la internacionalización de las empresas, tanto de la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente que es un tema súper relevante para todas las empresas del sector, así que desde ese lugar realmente muy contento de que se hayan sumado a participar, y en ese contexto agradecerle a CAEF, a CAPEM, SILFA y Cooperala, que nuevamente este año se suman a organizar esta actividad con nosotros, así que la verdad que muchas gracias. También a Alonso Abogados y a RC Asesoría, que se han sumado. Y por supuesto, como decía Flor, agradecerles a los doctores Serri, Moraes, Osmo y Glassman por este tiempo. Realmente lo valoramos mucho y esperamos que sea una actividad de mucho interés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nico, por tus palabras. Ahora sí, vamos a comenzar esta capacitación. En primer lugar, le vamos a dar el lugar al doctor Giovanni Serri, el cual, como antes decía, va a hablar el panel sobre transformación digital, salud digital, y por lo cual, digitalización de la salud. Entonces, en esta oportunidad nos va a compartir su visión sobre cómo las tecnologías digitales están revolucionando la atención médica y abriendo nuevas oportunidades para la innovación en el sector salud. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite para participar dessa discussão tão importante sobre a saúde do futuro. E vou mostrar um pouco da nossa experiência e do nosso ponto de vista em relação à transformação digital na atenção sanitária. O nosso projeto começa em 2020, durante a pandemia, numa parceria entre o InovaHC. InovaHC é o braço de inovação do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com o governo da Grã-Bretanha, para inserir a transformação digital no âmbito do Sistema Único de Saúde brasileiro e intercambiar as experiências com o NHS britânico. O Sistema Único de Saúde brasileiro foi inspirado no sistema britânico. Próximo, por favor. Qual que é o impacto que nós esperamos na saúde digital? Nós esperamos, como primeiro passo, melhorar a experiência do paciente,
aumentar a capacidade e eficiência, o que nós acreditamos ser fundamental para o sistema de saúde de todo mundo, e criar soluções inovadoras para capacitar a força de trabalho na saúde. Seguinte. Dentro desse panorama de telesaúde, muito se fala em teleconsulta, mas a saúde digital é muito mais do que teleconsulta. É a possibilidade de educação médica em larga escala, capacitação profissional dos profissionais de saúde em tempo real, e isso é extremamente importante. O acesso a especialistas, poder fazer que especialistas cheguem a regiões onde eles não existem, toda a questão da prescrição médica, né? O que permite também entregar medicamentos em casa após a teleconsulta, o controle de uso de medicamentos e de vacinas, né? Isso pode ser feito através de programas de saúde digital, e teleconsultoria, ou seja, as oportunidades de inovação e de serviço de saúde através da saúde digital é realmente um grande campo de desenvolvimento. Próximo. Nós temos dois mundos, né? O mundo físico, né, onde está o médico, o paciente, a triagem, o diagnóstico, e o mundo digital, que tem que incluir, né, a atenção primária, os especialistas, os procedimentos remotos, o monitoramento da teleconsulta. Então, nós temos esses dois mundos que a digitalização tem que aproximar. Próximo. O que aproxima esses dois mundos? Em primeiro lugar, a conectividade. Então, precisamos de internet, uma internet eficaz, né? Por isso que nós, aqui no InovaHC, fomos pioneiros no uso de 5G na saúde. Então, desenvolvemos sistemas de 5G que possam não depender de redes de telefonia, porque algumas vezes, em algumas regiões do Brasil, as companhias de telefonia não chegam ou não têm interesse em ter uma rede de internet ativa. A interoperabilidade, ou seja, que os dados do paciente possam estar disponíveis em qualquer lugar, em qualquer momento, tanto no sistema público como no sistema privado. Uso de dados, os dados são muito valiosos para nos permitir criar e aperfeiçoar políticas públicas, e a inteligência artificial impacta na eficiência e na possibilidade de diminuir erros na saúde, ou seja, impacta diretamente na segurança do paciente. Então, através desses recursos, próximo, nós conseguimos fundir o mundo físico e o mundo digital, criando o mundo figital, onde a conectividade, a interoperabilidade, o uso de dados e a inteligência artificial nos permitem criar essa nova realidade de assistência para os pacientes, interagindo os dois mundos e criando muitas novas oportunidades de atendimento e de saúde de qualidade. Próximo. Quais são os impactos esperados? Coloco 3 pontos como pontos fundamentais. Primeiro, reduzir as desigualdades, né, que são muito grandes no sistema de saúde aqui no Brasil e acredito que na Argentina também. O segundo é acessibilidade. O acesso à saúde, que em muitas regiões é difícil, passa a ser muito mais fácil, né? A saúde digital permite que pessoas excluídas do sistema de saúde possam ser incluídas através do acesso digital. Talvez o aspecto mais importante seja o custo, né? Custo é o grande desafio da saúde moderna no Brasil, na Argentina e em todo o mundo. A saúde digital pode impactar de forma importante numa redução de custo. Só a interoperabilidade
nós estimamos que interoperabilidade pode produzir até uma redução de 15% no custo da saúde, assim como a inteligência artificial impacta muito em eficiência. E, finalmente, aspectos como a otimização dos serviços, a disponibilidade de 24 horas por 7 dias de semana e a colaboração de toda a cadeia de saúde de forma muito mais eficaz. Próximo. Aonde estamos, né? Nós já passamos do momento de explorar o digital, né? O uso de tecnologia digital, automatizar as capacidades existentes. Nós hoje, no Brasil, estamos realizando o digital. Estamos utilizando as tecnologias digitais para aumentar a capacidade de assistência. Mas ainda utilizamos os negócios e modelos operativos atuais. Ou seja, estamos no segundo passo de uma escada até conseguirmos ser totalmente digitais. Nós queremos nos mover para nós nos convertermos em digitais, poder sincronizar e conectar as tecnologias digitais e poder mudar o modelo de negócio, as operações e as relações com os clientes. Esse é o próximo passo, e essa transição é uma transição, sem dúvida, difícil, mas possível, até chegarmos na última etapa, que ter o modelo de negócio, a operação, a relação dos clientes, baseada totalmente em tecnologias digitais, permitindo que os pacientes possam, no celular, por exemplo, estabelecer as consultas, os exames, o relacionamento, agendamento, os medicamentos. Então, estamos caminhando para ser digital, mas estamos ainda nesse processo de construção. Próximo. Existem diversas tecnologias que impactam muito na saúde digital. Eu já falei do 5G, né? Que nós somos pioneiros no 5G aqui no Brasil. A inteligência artificial, o InovaHC tem um laboratório de inteligência artificial em parceria com a FAPESP, que é uma agência de fomento aqui do estado de São Paulo, desde 2020, desenvolvendo algoritmos, validando algoritmos e capacitando pessoas para utilizar a inteligência artificial. É necessário o cloud para poder armazenar todas as informações. O blockchain para registros seguros, o Big Data, né, para o repositório de datas, e a realidade virtual, que podemos utilizar amplamente na área de educação e conferências. Próximo. E os novos modelos de negócios? Os modelos de negócios digitais, que permite a criação de novos produtos. No InovaHC, nós estimulamos empreendedores locais do Brasil a desenvolverem soluções para o nosso sistema de saúde, soluções digitais para o nosso sistema de saúde. É muito importante esse desenvolvimento local, também para a inteligência artificial. O modelo operativo digital, que é um novo modelo, né, onde se consome, né, as soluções digitais, e o transformar também um modelo de cliente digital, que é o cliente participando de projetos digitais interativos e acessíveis a todo momento. Então, existem todo um novo modelo de negócios se desenvolve na transformação digital da saúde. Próximo. E os impactos, né? A melhoria da jornada do paciente, toda a jornada do paciente melhora, a avaliação do paciente da saúde digital é melhor do que a presencial, o NPS, integração de dados, o monitoramento remoto, ou seja, a teleconsulta com monitoramento ao mesmo tempo. Isso permite a criação de soluções, de startups desenvolvendo soluções para monitoramento remoto, a participação do paciente de forma personalizada, a eficiência operativa, a colaboração entre profissionais de saúde, hospitais, instituições e órgãos governamentais, e o maior impacto
o que nós mais precisamos é redução de custos. Próximo. E aqui temos como nós construímos o nosso projeto, né? Que vai desde a experiência do paciente, a infraestrutura tecnológica, desenhar os protocolos médicos, avaliar o impacto e a gestão de todo esse sistema de saúde, os aspectos econômicos e contratuais. Precisamos ter esse novo ecossistema de saúde, tem que ser contratado, né, pelo sistema público e privado. A governança desse sistema, os médicos têm que ser capacitados para atuar nesse sistema, os pacientes. Então, esse sistema todo tem que ter uma governança e a regulação. Nós já evoluímos bastante na regulação da saúde digital no Brasil, e isso aconteceu durante a pandemia. Então, mas nós temos que também ter os requisitos legais para poder atuar dentro de saúde digital. Próximo. E aqui eu queria mostrar uma das nossas ações. O nosso programa de saúde digital tem várias colaborações com o Ministério da Saúde. Atuamos na Amazônia, atuamos em vários estados brasileiros com nossas soluções digitais. E no estado de São Paulo já estamos presentes, que é um projeto do InovaHC, é um projeto de inovação e desenvolvimento, em parceria com o governo do estado. Já estamos presentes em 142 municípios, 220 unidades de saúde, a nível primário, com o teleatendimento nas unidades básicas de saúde. Atendemos de uma forma bastante inovadora, quase no mundo inteiro, a população carcerária do estado de São Paulo, levando saúde para as pessoas que não têm liberdade, que geralmente é uma população muito pouco assistida. A nível secundário, criamos um ambulatório médico de especialidade digital, levando especialistas nos locais do estado onde eles não existem. E a nível terciário, estamos desenvolvendo a tele-UTI para capacitação de profissionais de unidades de terapia intensiva, aumentando a capacidade de atendimento de UTI sem necessidade de aumentar leitos, e o tele-AVC para melhorar o atendimento nos acidentes vasculares cerebrais. E eu só não comentei o PA digital, que é algo extremamente importante, é poder fazer a triagem de pacientes que procuram o pronto-socorro, o pronto-atendimento na saúde. Então, aqui nós temos um panorama do que estamos fazendo aqui no estado de São Paulo para mostrar que já atuamos, né, em larga escala, em termos práticos, dentro da saúde pública do Brasil. Próximo. Isto mostra, esse quadro mostra um pouco o impacto da saúde utilizando os sistemas de saúde digital, melhor qualidade, melhor acesso, custos mais baixos. Isso leva ao impacto no ecossistema de inovação, porque cria oportunidade de novas empresas, mais investimentos, produtos inovadores locais, estimulando o empreendedorismo local, nacional. Isso tem um impacto na educação e na pesquisa, novas qualificações, retenção de talento, difusão do conhecimento, e impacta na regulação de políticas públicas, novas políticas na educação, na regulação dos dados do paciente e políticas de tecnologia sanitária. E isto é o que se pretende através de saúde digital, e devo dizer que, em parte, esses mecanismos já estão em funcionamento dentro da saúde pública no Brasil, e privada também. Próximo. Queria convidar a quem se interessar que conheça os projetos do InovaHC, que é o braço de inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias por este tópico tan importante. Y ahora vamos a continuar el
segundo panel titulado Inteligencia Artificial aplicada a la salud. Es por eso que le vamos a dar lugar al doctor Ricardo Moraes, que será quien nos presente este tema tan importante también, ya que la inteligencia artificial, como se ve en los momentos de la vida, está transformando los procesos también de la salud, en cuanto al diagnóstico, el tratamiento, también la gestión, especialmente. Y bueno, esta herramienta está abriendo muchas oportunidades para las empresas que buscan innovar y expandirse internacionalmente. Muchas gracias. Ahí está Ricardo ya compartiendo. Antes de darle el lugar, quiero avisarles también que si tienen preguntas sobre cualquier panel en especial, pueden dejar su pregunta en el chat o mismo al final va a haber un apartado de preguntas y respuestas que van a poder también abrir el micrófono para hacer esas preguntas. Pero ya saben, en el chat o después las hacemos, ¿sí? Entonces ahora, Ricardo, sí, te doy la palabra para que puedas comenzar. Muchas gracias, Florência. Graças a todos. Eu queria agradecer o convite do Cardone e de todo o time. Na verdade, o meu objetivo aqui é fazer uma provocação a todos a pensar nesse futuro da saúde, futuro da medicina, né, no Brasil e no mundo, que está mudando. Mudando, na verdade, porque temos um novo cenário. Sabemos que existe um médico muito melhor, que está do seu lado, e que, na verdade, não é mais o Dr. Google, não é mais a doutora Alexa, é o Dr. ChatGPT, é o Dr. Inteligência Artificial. Ele está cada vez mais presente na vida dos médicos, dos pacientes, é a área de maior vertente de crescimento e investimento mundial em saúde da inteligência artificial, porque temos muitos dados, muitas informações fragmentadas e que não se conversam e que podem melhorar um custo elevado, uma inflação elevada, a inflação médica do cuidado. Estamos vivendo numa era de transformação. O prefácio desse livro, né, do Peter Lee, que é o CEO da Microsoft, foi feito pelo Bill Gates. E o Bill Gates, ele fala que a gente está vivendo a mesma era que ele viveu quando ele criou o computador de mesa. Ele não sabia como isso ia transformar a relação dos seres humanos com a tecnologia. E nesse momento a gente está vivendo essa mesma era. A gente não tem uma percepção tão clara porque a gente está vivendo este momento. E a velocidade incremental de tecnologia que está no nosso dia a dia, que está na saúde, que está na medicina, está tão rápida, tão veloz, que a gente não está conseguindo perceber. Ele, com uma visão, né, muito ampla e até visionária que ele tem muitas vezes, acha mesmo que até alguns meses atrás ele publicou que os médicos serão substituídos pela inteligência artificial, médicos e professores. Provavelmente numa visão de substituição não técnica, não somente objetiva de dados, mas até uma visão de relação humana. É esse futuro que muitos futuristas estão vindo. Muito porque a gente tem uma resposta, por exemplo, que o Prevost ia ser o Papa até 2 semanas antes, por inteligência artificial, por algoritmo. Já sabiam a previsibilidade de a gente poder fazer foi publicado pela Universidade de Bolonha, que o Prevost ia ser. Essa tecnologia está tão vivendo no nosso dia a dia que uma futurista famosa, Amy Webb, todo ano no evento, né, de inovação, o SXSW, ela publica as suas tendências. E cada vez mais o capítulo saúde nessas tendências, que eu convido todos a vocês a lerem, ele está aumentando. Ela fala que a gente está vivendo uma era que ela chama de inteligência viva. Uma era agêntica já da inteligência artificial, que a gente vai falar mais para frente, em que os sistemas já detectam, eles aprendem, eles adaptam e se evolucionam. Essa evolução da inteligência, ela está imbricada num modelo que ela chama de osmose da inteligência artificial, a iosmose. A iosmose, ela está imbricada e a gente está vivendo esse novo super ciclo tecnológico de mudança, de transição, que é um bom momento, segundo ela mesma, de estar vivo, porque a história da humanidade está mudando a relação que ela tem com a tecnologia. Mudando na relação médico-paciente. Aqui foi um estudo publicado no JAMA que demonstrou para os pacientes que recebiam respostas
para as dúvidas médicas, dúvidas do dia a dia, e que eles não sabiam quem estava respondendo, se era o chatbot, aqui no caso era o modelo do ChatGPT 3.5, versus o médico. As evidências demonstram que a resposta do ChatGPT, ou do chatbot, que os pacientes não sabiam, eram respostas muito mais assertivas, 4 vezes mais corretas, mais assertivas. Porém, esse não é o dado mais importante. O dado mais importante é que a resposta do ChatGPT era 9 vezes mais empática. Ela é muito mais amigável para o paciente. Isso é porque o médico não gosta? Isso é porque o médico não quer se relacionar com o seu paciente? Isso provavelmente é porque o médico não tem tempo. Ele não tem tempo com uma série de informações que ele tem que consumir, de conteúdo, de educação, de relacionamento com o paciente. Hoje, se a gente olhar a quantidade de dados médicos, que aproximadamente poucos anos atrás duplicava a cada 3 anos e meio, ela está dobrando a cada 72 dias. A cada 26 segundos, eu tenho um artigo médico novo publicado no PubMed. A cada ano, aproximadamente 4.000 publicações novas somente de conteúdo médico, que são publicadas também no PubMed. O médico precisaria ficar 21 horas todos os dias estudando para poder se atualizar. Ele consome conteúdo, ele gera conteúdo na prática dele, por exemplo, um radiologista. Há 15 anos, para ele poder, num plantão de 12 horas, ele examinava aproximadamente 500 imagens. Hoje, são 50.000 imagens. Como é que ele vai utilizar tecnologia para poder ser muito mais assertivo, para cuidado do paciente? Com isso, a gente vê uma escassez global de trabalhadores, de profissionais de saúde, que tem uma previsão de 7 milhões, mas que não está crescendo, que vai crescer para 10 milhões só em 2030. E essa escassez de profissionais é associada à saúde mental, é associada a burnout, é associada ao excesso e à velocidade em relação da tecnologia com a saúde. Se a gente pensar, não faz tanto tempo que a tecnologia está vivendo no nosso dia a dia. Em 99 só, que não é tanto tempo assim, que foi a primeira vez que o David Bowie colocou que você podia baixar a música dele, fazer o download no site dele. E hoje a gente consome streaming. Hoje a gente vive no Spotify. Hoje a gente acha normal se relacionar com o Waze. Mas são algoritmos, são velocidades incrementais de tecnologia que estão imbricadas no nosso dia a dia. Na saúde não é muito diferente. Só que hoje ainda a gente faz uma saúde baseada em evidência. Em estudos clínicos de vida real, em estudos randomizados, duplo cego, fase 3, em cortes, em estudos randômicos. Mas existe uma camada de informação e dados de saúde que estão submersas que a gente não está enxergando. E que está no wearable, que está no celular do paciente, que está no prontuário eletrônico, que está no laboratório de exames de imagem. Todas essas informações hoje não conseguem se unificar para fazer uma saúde, poder gerar uma informação, uma decisão em saúde, uma política pública em saúde baseada em outros dados. Dados que vão evoluir para o que a gente chama de saúde digital. Saúde digital essa que a gente já está vivendo no nosso dia a dia a partir do momento que eu mando um WhatsApp para o paciente, a partir do momento que eu me relaciono com um chat GPT, a partir do momento que eu tenho o prontuário eletrônico do paciente, eu solicito um exame através de uma prescrição digital, eu estou me relacionando nessa camada de saúde digital, gerando informação, gerando dados de saúde que precisam cada vez ser mais interoperáveis. Essa interoperabilidade dos dados é o maior desafio que a gente está vivendo hoje nessa camada de saúde digital. E não é, na verdade, acelerar os processos. A transformação digital não é digitalizar processos antigos, e sim é se relacionar de forma diferente com esse dado de saúde. É transformar a informação de saúde em outra coisa, em outro elemento que a gente ainda não sabe com clareza, mas que cada vez mais vai beneficiar tanto o médico
contra o paciente, contra o ecossistema da saúde como um todo. Se a gente pegar dados que estão imbricados no nosso dia a dia, aqui foi um estudo que avaliou mais de 30 milhões de Twitters. O que eles avaliaram? Eles avaliaram pacientes que colocavam diagnóstico de diabetes. O que eles procuravam no X, no Twitter? Eles não procuravam sobre a droga nova, eles não queriam saber do Mounjaro, eles não queriam saber sobre medicações modernas, eles queriam saber se eles iam morrer menos. Então, se eu quero entregar uma informação de saúde on demand, onde o paciente está, onde ele tem se relacionado, eu tenho que entregar no Twitter. Eu tenho que falar para ele que ele vai morrer menos. Eu não tenho que entregar informações que ele muitas vezes não vai consumir, em canais que ele não vai consumir, em formatos que ele não vai consumir. Então, eu tenho que estar onde o paciente está. Um outro exemplo de adquisição dessa informação de outras formas foi um estudo publicado em 2023, a gente já tem uma atualização desse estudo, que, na verdade, ele consegue demonstrar uma sensibilidade e especificidade elevadíssima para diagnóstico de diabetes mellitus, porém utilizando uma ferramenta, mensagem de voz. Esse estudo demonstrou que com 6 a 10 segundos eu consigo fazer o diagnóstico de diabetes em 89% dos pacientes do sexo masculino e 86% do sexo feminino. Lembrando a todos que uma glicemia de jejum, uma pontinha de dedo, ela tem um diagnóstico, uma sensibilidade diagnóstica de 85%. A hemoglobina glicada, que é o melhor exame que a gente tem 91%. Então, eu vou conseguir fazer o diagnóstico de diabetes utilizando uma ferramenta de mensagem de voz, treinada por inteligência artificial, e vou conseguir fazer a sensibilidade de poder, pelo menos, orientar esse paciente a procurar o hospital, poder orientar a procurar seu médico. Esse mesmo algoritmo está sendo treinado hoje para hipertensão, chama Flick Health, essa empresa, e ela também está sendo treinada para hiperglicemia, que é uma dor do paciente diabético, que é um desafio do tratamento. E eu consigo, por mensagem de voz, captação dessa voz, poder fazer o diagnóstico que o paciente está fora do controle ideal, sem necessariamente onerar o sistema, utilizando uma ferramenta que está no bolso do paciente. Um outro exemplo que a gente usa é o diagnóstico ou suspensão de diagnóstico através de selfie. Esse algoritmo de inteligência artificial consegue fazer um valor preditivo para diagnóstico de câncer de pulmão. Então, eu estou utilizando inteligência artificial para fazer uma medicina muito mais preventiva, muito mais assertiva e muito mais precisa, utilizando algoritmos, mas utilizando algoritmo que eu consigo melhorar o acesso ao paciente à saúde. Então, a partir de um algoritmo treinado, que eles estão chamando de FaceAge, esse algoritmo de inteligência artificial consegue aumentar a suspeição para o paciente ter o diagnóstico de câncer de tórax. A gente sabe que 30% dos volumes de dados do mundo são dados de saúde. Porém, insights reais que vão mudar, dados que a gente pode gerar informações reais, somente 3% dessas informações. O desafio é de integração, da multimodalidade. Esse artigo publicado pelo Dr. Eric Topol, conhecido de muitos, na Nature, diz que cada vez mais eu vou ter informações totalmente desconectadas que vão se integrar junto para uma informação para poder dar a resposta para o médico, que eu vou poder aplicar, por exemplo, para criar um chatbot para responder as dúvidas do paciente, sem onerar o médico, porque ele já vai estar sendo treinado para aquele paciente, para aquela doença, para aquele tratamento. Informações multimodais quer dizer que são informações que são texto, mas são vídeos, são protocolos eletrônicos, são gráficos, são respostas genéticas, cada vez mais integrados num hub único de informações, e não informações fragmentadas, que muitas vezes quem unifica é o médico ali na ponta, que não consegue ter todas as informações e que vai pedir novamente o mesmo exame que o paciente fez há 2 meses atrás e vai onerar cada vez mais o sistema de saúde como um todo. E muitas vezes eu não consigo integrar esses dados, porque o paciente passou em outro médico, passou em outro serviço, passou em outra operadora de saúde, e essa integração não existe. Essa multimodalidade é uma vertente de crescimento muito grande. Esse artigo publicado esse ano no New England foi pelo diretor médico da Microsoft. Ela foi treinada
com mais de 4 milhões de artigos científicos. Essa inteligência artificial multimodal tem o objetivo de gerar informações de imagem, contexto, para poder dar a resposta mais correta a partir do momento que o médico vê uma tomografia de tórax, para poder ser muito mais assertivo nessa imagem. Só que ele é treinado com uma infinidade enorme de informações. Informações essas que vão modificando com o tempo. Então, na verdade, o objetivo dessa medicina muito mais precisa, medicina de saúde de precisão, é tentar ter respostas também com a progressão da doença. E para isso eu continuamente e multimodal treino esse modelo para ver a evolução da doença, do paciente, do tratamento, para poder ter uma resposta muito mais assertiva. Se a gente pensar, esse modelo que foi publicado recentemente também tem a mesma característica. Eu estou saindo de um modelo feito pela Google, que a gente sabe que tem o Gemini AI, foi evoluído para o MedGemini, e hoje a gente tem o MedGemma. O MedGemma tem 2 braços de crescimento. Um braço que é o MedGemma, que eles chamam de 3B, com 3 bilhões de informações de saúde. E o MedGemma 27B, que tem 27 bilhões de informações. Então, eu estou saindo de um cenário do ChatGPT aberto e treinado com todos os conteúdos mundiais para um conteúdo muito mais curado, médico, uma infinidade de informações, muito mais assertivo. No caso, modelo desenhado pela Google, MedGemma, com 27 bilhões de dados de saúde. E o ChatGPT 5 foi lançado há 6 dias atrás. Esse modelo de ChatGPT-5 já tem uma publicação que foi publicada ontem. Essa publicação de ontem demonstra que o ChatGPT-5 versus o 4 demonstrou ser 29% mais assertivo que o modelo anterior para os testes multimodais, o MedExpert. O MedExpert é um modelo multimodal que replica o raciocínio médico de capacidade de adquirir informações de cenários multimodais, a imagem, o laboratório, o exame físico, dados do paciente, para poder fazer um diagnóstico. Então, ele demonstrou ser um modelo 29,4% já superior que o próprio ChatGPT-4, demonstrando um modelo que eles estão chamando de super-humano, um modelo de inteligência muito mais rápido, assertivo e muito mais preciso. Se a gente for evoluir, esse modelo já está tentando, e aqui é um modelo que foi apresentado nos Emirados Árabes, que tem uma das principais legislações de inteligência artificial do mundo, é o Dr. Hua. O Dr. Hua foi treinado para doenças pulmonares, só que assim, não tem nenhuma interface humana. Então, o paciente conversa com o Dr. Hua, ele responde, ele dá conduta, ele dá o diagnóstico, ele dá o tratamento. Então, totalmente gerado por inteligência artificial agêntica, aqui no caso, mas que consegue fazer uma relação com o paciente muito mais rápido, muito mais assertivo, e já está sendo utilizado na prática do dia a dia. O próximo modelo que eles estão desenvolvendo é gastroenterológico. Porém, eu estou falando tudo isso, mas, na verdade, a gente já sabe que o futuro, que eu falei até agora, de inteligência artificial, algoritmo, tudo já ficou para trás. O que a gente já está vivendo em outros mercados e no mercado de saúde é o que a gente chama de A2A. O modelo A2A, na verdade, é um modelo de agente. Então, cada vez mais, um agente de saúde digital que vai captar todas as informações do paciente, vai conversar com o agente de saúde do médico. Então, em vez do médico olhar vários prontuários, vários cenários, várias informações, ele vai perguntar para o agente de inteligência artificial a resposta daquele dado, daquela informação, daquele paciente, daquele momento, para poder ter uma resposta muito mais rápida e assertiva. Um modelo que o próprio Eric Topol publicou esse ano, ele está chamando de multiagente de inteligência artificial na saúde, o modelo MESH. Esse modelo MESH vai captar informações e a medicina vai ser muito mais precisa, muito mais assertiva, um cuidado muito mais holístico e contínuo nessa jornada que a gente já vive no dia a dia, só que cada vez vai ter mais interface tecnológica e muito mais rápido. Isso tudo acontece até mesmo na educação. Aqui é um modelo de educação médica em dermatologia, que foi publicado na Nature também esse ano,
um modelo 100% que a gente chama de educação médica sintética. Ele foi gerado a informação por um agente de saúde de dermatologia, ele gera educação, ele faz o conteúdo, ele entrega o conteúdo sem nenhuma interface humana. A partir do momento que eu abasteço com conteúdo de dermatologia, no caso, ele vai fazer todo o modelo de educação sintética. O desafio nosso é isso. Como cuidar? Como a gente vai utilizar isso? Tem que aprender, né? Como qualquer outro dispositivo, a gente tem que saber utilizar. Eu não vou colocar o esteto na cabeça do paciente, porque ele não vai me dar a informação certa. E esse objetivo de evoluir para a gente não ser, nesse livro do Yuval Harari, que é um grande historiador, na verdade, com o objetivo de a gente não demonstrar que a gente pode ser substituído. A gente pode se tornar, na verdade, irrelevante para o paciente. Irrelevante do ponto de vista de não poder fazer uma jornada de cuidado. Eu não acredito muito nessa tese do Yuval, eu gosto muito mais do livro do Dr. Eric Topol, que diz que cada vez mais a tecnologia vai liberar a gente para a gente fazer o que a gente sabe fazer melhor. Olhar no olho. A relação humana. A relação humana vai ser contínua. O que vai mudar é como é que eu capto essas informações de saúde, que a tecnologia vai fazer. Mas ainda o ser humano vai ser muito importante nessa chave do cuidado. Eu queria agradecer novamente. Muito obrigado pelo convite. Bueno, perfecto. Mira, ahí podemos ver que reaccionaron con un aplauso a tu presentación. La verdad que estuvo muy linda. Muchas gracias por exponer este tema tan importante. Especialmente ahora abrimos el tercer panel. Trata sobre sostenibilidad de los sistemas de salud, ¿sí? Especialmente el disertante de este tópico va a ser el doctor Elio Osmo, ¿sí? Quien él nos compartirá su visión sobre cómo construir y mantener sistemas de salud sostenibles en el tiempo, considerando factores económicos, sociales y también ambientales. Especialmente también las oportunidades que este tema abre para las empresas con soluciones innovadoras en este ámbito. Así que, doctor Elio, si podés compartirnos tu presentación, así podemos verla. Não sei se estará silenciado. Sim. Obrigado a todos. Vou compartilhar agora a apresentação. Aqui. Um momento. Elio, ¿alguna ayuda necesitas? Ahí está, a ver. Se ve, perfecto. Solamente ahí falta poner el clic en presentación. Abajo de todo donde está el zoom al lado. Así lo podemos ver en grande. Ahí. Perfecto. Comencemos. Muito bem. O meu objetivo aqui é falar um pouco sobre como a indústria farmacêutica brasileira, especificamente as empresas de origem nacional aqui no Brasil, elas têm utilizado a inteligência artificial para que ela possa desenvolver os seus negócios, os seus produtos, e quais são as oportunidades de cooperação com a Argentina para potencializar essa inovação regional. Bom, é um breve resumo do meu histórico. Eu sou especialista em governança, inovação e sustentabilidade sanitária. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e sou consultor estratégico da indústria farmacêutica para investigação clínica e também para health techs.
eu organizo aqui no Brasil o Fórum de Sustentabilidade e Financiamento da Saúde e tenho experiência internacional em regulação e alianças tecnológicas. Bom, o objetivo da minha apresentação, ele segue na seguinte pauta. Eu vou falar um pouco do ecossistema da indústria farmacêutica brasileira, onde são os centros de investigação, a infraestrutura e os principais atores desse ecossistema, falar um pouco sobre o marco regulatório e o papel da Anvisa no uso da inteligência artificial no âmbito farmacêutico, nas aplicações industriais de alguns casos, alguns exemplos de como a inteligência artificial tem sido aplicada com sucesso nas empresas brasileiras, falar também um pouco sobre ensaios clínicos, como a inteligência artificial tem contribuído para o desenvolvimento dos ensaios clínicos, de maneira a acelerar e melhorar a qualidade dos dados, e, finalmente, falar um pouco sobre as oportunidades de cooperação entre Brasil e Argentina nesse sentido. Bom, os centros de investigação e infraestrutura no Brasil, aqueles que apoiam o desenvolvimento do uso de tecnologia farmacêutica, ele tem alguns aspectos, alguns pilares principais, né? O primeiro deles é a FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela financia projetos de inteligência artificial aplicada no desenvolvimento de fármacos, atualmente com investimentos superiores a 50 milhões de reais nos últimos anos. Temos o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, que ele coordena a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, com ação específica para a saúde e desenvolvimento de fármacos. Temos também alguns órgãos nacionais, como os laboratórios de computação científica e de biociências, que eles oferecem infraestrutura e supercomputadores para simulações de moléculas complexas. E existe um programa governamental que se chama IA para o Bem de Todos, que é uma iniciativa do governo, onde ele destina mais de 200 milhões de reais por ano para o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, incluindo nas aplicações farmacêuticas. Em relação à Anvisa, a Anvisa, aqui no Brasil, ela tem se desenvolvido muito no uso da inteligência artificial e ela tem um papel, um foco, especialmente uma preocupação, especialmente voltada para a vigilância da qualidade dos fármacos. A partir do início dos anos 2000, onde se iniciou o programa de genéricos no Brasil, no início havia muita desconfiança e reclamação de que os medicamentos genéricos não possuíam a mesma qualidade dos medicamentos originais. E, com isso, a Anvisa se dedicou muito na busca de qualidade de medicamentos, não só genéricos, mas na produção de todos os medicamentos de uma maneira geral. E com isso a gente tem hoje uma regulação muito forte nesse sentido, que beneficia todos os pacientes que recebem, então, medicamentos de boa qualidade. Então, ela implementou sistemas de inteligência artificial para análise de impureza nos medicamentos, ela desenvolveu algoritmos preditivos para avaliar a bioequivalência
de genéricos, ela criou base de dados interoperáveis em relação à vigilância farmacológica para busca de efeitos colaterais e a validação de metodologias baseadas em inteligência artificial para análise de qualidade dos medicamentos. Então, ela está trabalhando nesse momento em cima de um marco regulatório específico para validar modelos de inteligência artificial que serão utilizados para o desenvolvimento e controle de qualidade de medicamentos, estabelecendo protocolos que podem também ser compartilhados no futuro através desse conhecimento para a ANAT na Argentina. A indústria farmacêutica nacional, ela se desenvolveu muito nos últimos anos, até a década de 90, as principais empresas farmacêuticas no Brasil eram multinacionais. A partir de 2000, as empresas brasileiras, elas se desenvolveram muito, a ponto de hoje as 5 principais fábricas ou empresas farmacêuticas no mercado brasileiro são nacionais, e ela buscou muito se desenvolver tecnologicamente na linha de produção, e agora, ultimamente, a partir dessa década de 20, elas começaram a investir no desenvolvimento de novos fármacos e novas tecnologias, buscando o desenvolvimento de medicamentos e patentes brasileiras na área farmacêutica. Então, por exemplo, eu posso citar como exemplo a Eurofarma e a Biolab, 2 empresas nacionais que atualmente utilizam algoritmos de inteligência artificial para identificar moléculas inovadoras e reduzir o tempo de investigação ao redor de 50%. O próprio desenvolvimento, o Axê, que é uma empresa nacional também, implementou modelos preditivos para otimizar suas formulações e reduzir falhas nos ensaios clínicos ao redor de 25%. Na linha de produção, por exemplo, a Lips, outra empresa nacional, utiliza inteligência artificial no controle de qualidade e na otimização de processos produtivos, e na própria comercialização, uma empresa nacional que foi fundada recentemente, mas já se tornou uma gigante, que é a CIMED. Ela desenvolveu um site, um programa que se chama Cloud IA, que é um assistente para interpretar os prospectos de medicamentos, e hoje ela tem mais de 2 milhões de usuários aqui no Brasil. Então, de uma certa forma, as empresas brasileiras estão incorporando a inteligência artificial na sua cadeia de valor, e desde o descobrimento até a produção e a própria comercialização, gerando vantagens competitivas e oportunidades até para exportação tecnológica para outros países da América Latina. Especialmente, né, como eu mencionei, o Cloud IA da CIMED, ela foi lançada em 2022, como uma solução pioneira que utiliza o processamento através de linguagem facilitada para os pacientes, para o nível cultural dos pacientes brasileiros, explicando, dando informações sobre os medicamentos, a bula, numa linguagem acessível. Ela responde a perguntas sobre interações medicamentosas e efeitos colaterais. Ela envia lembranças para os pacientes tomarem seus medicamentos. Com isso, melhorou a adesão aos tratamentos. Sabemos que nas doenças crônicas, uma das principais causas do insucesso do tratamento é que os pacientes esquecem ou abandonam os tratamentos, e ela tem a capacidade de compilar dados sobre e maiores informações sobre os seus pacientes. Então, ela tem mais de 2 milhões de usuários ativos,
que melhora a aderência, né, como falei, em até 28%, e também, por que não dizer, que ela reduz também consultas médicas desnecessárias com o uso da inteligência artificial, provendo informações que eventualmente não foram dadas pelos médicos a respeito dos seus tratamentos, a sua doença e o uso dos medicamentos. Em relação à pesquisa clínica, também existe um desenvolvimento não só nacional, mas mundial, com o uso da inteligência artificial, desde o desenvolvimento de moléculas inovadoras, com uma redução de custo no desenvolvimento de mais de 50%, a busca de algoritmos preditivos que poderiam oferecer novas aplicações para os medicamentos já existentes, usa simulações de interações de medicamentos e também com o objetivo de prover eficácia e menos efeitos colaterais. E em relação aos ensaios clínicos, com um desenvolvimento muito grande pela descentralização de ensaios clínicos, onde, através da inteligência artificial, os pacientes podem colocar dados do seu tratamento, fazer teleconsulta, reduzindo o abandono das pesquisas por motivos logísticos, eventualmente também promover o uso de exames laboratoriais, né, programar exames laboratoriais na casa do próprio paciente, além do que existe uma segurança maior em relação ao armazenamento dos dados, a proteção desses dados e também em relação à rapidez da análise dos dados de ensaios clínicos. E, em relação ao panorama de eventuais oportunidades entre Brasil e Argentina, um deles é a colaboração científica, o desenvolvimento conjunto de plataformas e modelos de IA para enfermidades regionais, base de dados que possam ser compartilhados, como criação de repositórios químicos, toxicológicos, aproveitando também a diversidade da população. Sabemos que a América Latina ela começa a desenvolver genes específicos na raça dos seus pacientes, com misturas desde indígenas até a raça negra, como herança da escravidão na América Latina, e também imigração asiática, que é muito importante, como países como Peru, Bolívia e Chile, e também na região sudeste brasileira, imigração de italianos, alemães, portugueses e espanhóis de uma maneira geral. Isso promove uma diversidade e facilita a conclusão de resultados clínicos melhores do que, eventualmente, estudos clínicos realizados na América do Norte ou na Europa, onde normalmente são utilizados pacientes de raça branca. Também, outro tipo de colaboração seria a harmonização regulatória. A Anvisa e a ANMAT podem estabelecer protocolos comuns para análise de medicamentos ou farmacovigilância, efeitos colaterais, e também pesquisas clínicas conjuntas, epidemiológicas ou de iniciativas acadêmicas, aonde pode se desenvolver estudos clínicos comuns entre Brasil e Argentina. Também podemos, nesse sentido, desenvolver plataformas de cooperação no descobrimento de novas moléculas,
também baseadas na diversidade da população, criação de modelos de linguagem de português brasileiro e espanhol argentino para o processamento de literatura científica através de publicações bilíngues e programas de intercâmbio onde possam ser utilizados reuniões conjuntas com investigadores. Esses projetos eles poderiam se iniciar já em 2026, com investimentos não muito caros, né, nesse sentido, uma vez que o benefício é muito grande, onde nós teremos investimentos ao redor de 25 milhões de dólares anuais. Né? Também, nesse sentido, perdão, acho que perdemos aqui pronto. Um comparativo entre o investimento entre Brasil e Argentina. Hoje nós temos os investimentos em inteligência artificial. O Brasil já ultrapassa 300 milhões de dólares anuais. A Argentina está ao redor de 50 milhões. Isso daqui pode ser, a cooperação pode fazer com que ambos os países possam se desenvolver. Em relação a patentes farmacêuticas locais, o Brasil e a Argentina estão iniciando a descoberta de novas moléculas. O número de publicações científicas, uma vez que no meio acadêmico isso é uma forma de avaliar produtividade. Então, temos no Brasil, estamos aproximando de 800 mil publicações anuais, Argentina ao redor de 500 mil. Já existem se desenvolvendo no Brasil e Argentina já startups especializadas no desenvolvimento de e também a pesquisa clínica, e destaco aqui no Brasil, com o novo marco legal de pesquisa clínica, vai fazer com que o Brasil possa se desenvolver muito em relação à pesquisa clínica e também, juntamente com isso, a Argentina, novamente destacando a diversidade da população. Bom, os desafios que nós teríamos a enfrentar, né, seriam atualmente as divergências regulatórias de dois países muito semelhantes em termos populacionais e com objetivos comuns para o desenvolvimento de sistemas baseados em inteligência artificial. Temos a barreira do idioma, que também pode ser diminuída através de programas de colaboração mútua, assimetrias de infraestrutura computacional e acesso a recursos, proteção da propriedade intelectual, que começa Brasil e Argentina ainda estão no início nesse sentido, de descobertas locais de novas tecnologias e as diferenças entre as prioridades em termos de política científica de ambos os países, que poderiam ser diminuídas através de reuniões e seminários conjuntos. As estratégias que poderiam ser utilizadas é a formação de comitês técnicos binacionais para a harmonização de critérios regulatórios, plataformas de tradução das línguas para que a língua não seja uma barreira para o desenvolvimento, programa de acesso a novas tecnologias compartilhado, utilizando as mesmas formas de regulação em relação a isso, desenvolver marcos jurídicos específicos para pesquisa clínica e identificação de áreas prioritárias comuns para que, juntando forças e recursos, possam se utilizar forças conjuntas nesse sentido. Bom, em relação a próximos passos e recomendações, então, nós temos
uma criação de comitês binacionais para a inteligência artificial farmacêutica de laboratórios, tanto brasileiros como argentinos, mapas detalhados das capacidades locais e recursos, desenho de convocatórias conjuntas, programas de financiamento bilateral com investimentos de ambos os países, lançamento de plataformas colaborativas para melhorar a infraestrutura farmacêutica, desde o desenvolvimento de moléculas, produção e utilização de medicamentos e linhas comerciais de ambos os países, e avaliação de resultados conjuntos para o desenvolvimento de melhorias. Então, era isso que eu tinha que falar no momento. Eu agradeço a atenção e, novamente, agradeço o convite para participar do seminário. Perfecto. Muchas gracias, Elio. Ahí también aparecía un aplauso de reacción. Espectacular tu presentación. También muy buena información la que nos compartiste. Ahora estamos ya llegando casi a lo último de la capacitación. Vamos a pasar con el último disertante, el último panel también titulado El nuevo marco regulatorio en salud en Brasil para PDPs, tecnologías, software y dispositivos. Este tópico lo abordará el doctor Guillermo Glafman, que nos brindará un panorama actualizado sobre las normativas en Brasil que impactan en la incorporación de nuevas tecnologías, software, dispositivos médicos y cómo estas regulaciones pueden influir en las oportunidades de negocios para empresas argentinas que buscan internacionalizarse, especialmente hacia ese mercado. Guillermo, te doy la palabra. Cuando puedas compartirnos tu presentación para comenzar. Está silenciado, Guillermo. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, Ahora muy sí. bien. Buen día a todos. Primero, me gustaría agradecer a la Ciudad de Buenos Aires y especialmente por la invitación a ARC Consulting, en la persona de Antonio Cardone, y también a Alonca Abogados. Yo soy socio abogado, soy socio de un estudio jurídico importante que está ubicado en San Pablo. Soy brasilero y argentino, por eso me arriesgo, digamos, a hablar en español con ustedes, con perdón de algún equívoco en el lenguaje. Y bueno, Eleo Batista, que es el estudio que yo soy socio en el área específicamente Life Science, dedicado a industria de salud, tenemos con ARC Consulting y con Alonca Abogados una alianza justamente para fomentar y auxiliar. ¿Y hay algo que represente más o menos esa guita? ¿Cómo? ¿Alguno de los productos la totalidad representa esa plata más o menos? Los 110. Ahí está. Por favor, recuerden que apagar sus micrófonos, así no se acopla con los demás disertantes. Por favor, Guillermo, continúa. Perfecto. Entonces tenemos una alianza entre los estudios justamente para facilitar estas inversiones entre Brasil y Argentina, y venimos pensando y actuando en eso ya hace rato, y lo que identificamos es que hay muchas oportunidades porque tanto Brasil como Argentina miran mucho más hacia afuera para nuevos negocios, para Europa o para Asia o para Estados Unidos, que entre los dos países, ¿no? Entonces, esas oportunidades de negocio me parece que no están de todo aprovechadas entre Brasil y Argentina, están por todos lados en la industria de la salud. Están en el sector privado
y están en el sector público también. En el sector privado identificamos, por ejemplo, que hay empresas en Brasil y en Argentina que tienen exclusividad regional para determinadas tecnologías licenciadas de otros países, de Europa, de Estados Unidos o de Asia, y que no llegan a actuar o no identificaron todavía un parcero de negocios importante en el otro país, en Argentina o en Brasil. Entonces son mercados a que un determinado producto, una determinada tecnología todavía no llegó por ese tema. Otra oportunidad de negocio importante en el sector privado es, por ejemplo, el licenciamiento de dossiers sanitarios, facilitando, acelerando el lanzamiento de productos entre los dos países, y además de eso, también muy importante, parcerías para negocios, para producción, aprovechamiento para aprovechar oportunidades de fábricas parcialmente ociosas o no utilizadas, y capacidad productiva que podría ser utilizada para atender el mercado del otro país. Pero yo estoy hoy para hablar de las oportunidades en el mercado público. En ese sentido, es importante contextualizar a todos que, bueno, Brasil tiene un sector privado de asistencia a la salud y tiene un muy importante sistema único de salud, que es la salud pública brasilera. Es una realidad para Brasil desde 1988, viene evolucionando desde entonces. Empieza en 1988, porque es ahí que está el inicio de vigencia de la Constitución brasilera actual, que determina una asistencia amplísima de salud pública, en Brasil. O sea, es una obligación del Estado atender a todas las personas. Entonces, en ese sentido es universal, es integral, en el sentido de que alcanza incluso los medicamentos y todos los tipos de insumos o productos necesarios para el tratamiento o prevención de enfermedades. Entonces, por el hecho de que Brasil es tan grande desde el punto de vista de población, son más de 220 millones de personas que están atendidas por el sistema público de salud, o son potencialmente atendidas por el sistema único de salud, aunque tengan parte de esas personas tengan obras sociales y otras maneras de acceder al sector privado, que ahí surge una dimensión muy específica de ese cliente público, que es el Sistema Único de Salud, que es la escala de compras, ¿no? Entonces, para atender a esta población, el Sistema Único de Salud brasilero adquiere una cantidad muy grande de dispositivos médicos, de fármacos, de medicación, de equipos médicos e incluso de softwares as a medical device en algunos casos, ¿no? Guillermo, sí. Discúlpame, ¿puede ser que estés presentando con tu pantalla la presentación? Porque no se ve si es así. Ah, ¿no? No. A ver. ¿Querés compartirla? Claro. Ahí está, mira. Lo que pasa... Tu otra cuenta. Ahí está. Discúlpame que recién te pregunte ahora, perdóname. Claro. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve. Ponele el de Perfecto. presentación, por favor. Que está ahí abajo donde está el Zoom. ¿Ahora para sí? presentar. ¿Todavía no? Todavía no. Para mí sí, así que creo que es Bueno. una cuestión de tiempo, supongo.
Bueno, igual se ve bien, ¿eh? Así que por favor continúa. Bueno, perfecto. Bueno, entonces el Sistema Único de Salud de Brasil es una oportunidad de negocio desde el punto de vista de... es el principal cliente para la industria de salud en Brasil, para todo lo que son medicamentos, dispositivos, equipos médicos. Y se accede a ese cliente de dos maneras. Una es por licitación, que es lo que sucede en Argentina también, seguramente, y que ahí hay una competencia, son productos que ya están establecidos, bien establecidos, tecnologías que ya están bien establecidas, y hay una competencia directamente por precio, ¿no? El tamaño del Sistema Único de Salud, en la calidad de cliente de la industria, es este que aparece acá. No sé si lo pueden ver. Está previsto para 2025 245.000 millones de reales como presupuesto para el Sistema Único de Salud brasilero, lo que son más o menos 50.000 millones de dólares. Acá están, obviamente, todos los costos de servicio también, no solamente de adquisición de bienes, pero ya da una buena idea de qué poder de compra tiene este cliente. En el contexto de la pandemia, eso ya venía desde antes, pero en el contexto de la pandemia quedó muy claro que para garantizar que este servicio tenga sostenibilidad, sería necesario no solamente que el Sistema Único de Salud tuviera un presupuesto adecuado, sino que sería necesario también una ampliación de la capacidad productiva existente en Brasil para productos estratégicos y especialmente en situaciones de crisis, pero no solamente por eso. Hubo desabastecimiento de productos por una competencia mundial, ¿no? Desde el punto de vista de la adquisición de vacunas y de medicaciones para tratamiento de los síntomas de COVID y de unidades de tratamiento intensivo. Hola, Guillermo, discúlpame. Hola. No Sí. se ve la presentación, o sea, no se ve la siguiente diapo. Ahí justo nos comentaron en el chat también. Okay. ¿Sabes qué? Fíjate, de vuelta, volvemos. Fíjate que está ahí el zoom inferior a la derecha. ¿Ves el que está ahí el zoom? Ahí Sí. está, para presentar. Apretá ahí, a ver. Ahora Así sí. podemos ver todos y cuando vos muevas con la... ¿se ve? No se ve. Bueno. A ver. Me dan un minuto porque yo cambio la red. Ajá. Puede ser que... Perdón que me meta. Seguramente tenés dos pantallas, puede ser, y estás compartiendo una de las pantallas de la No, cual se ve la en realidad presentación. estoy en dos equipos distintos. Estoy en uno estoy en el celular, el otro en la computadora. No son dos pantallas, son dos equipos distintos. Por eso no sé qué pasa. No, Bueno, si no, de todavía última no. anda moviendo, según cuando vos hables, poné la diapo con el mouse. Si no, si te parece bien. Claro. Porque ahora se ve que cambió. Lo que no se ve es la presentación en grande, pantalla completa. Eso no se ve. Pero la diapo se ve de la que estás hablando. Claro, a ver. Déjame hacer una tentativa. Ok. A ver. En última instancia, si no te la proyectamos desde Buenos Aires también, Guille. ¿Ahora? Sí, ahora también se ve. Uh-huh. Ahora sí, Pero se se ve ve pantalla completa. Perfecto, ahí se está. Perfecto. Bueno, lo que yo venía diciendo es que en pandemia entonces se notó que para la sostenibilidad del Sistema Único de Salud no era necesario apenas que hubiera un presupuesto adecuado, sino que hubiera una capacidad productiva local para situaciones de crisis y también
por los efectos de la dependencia tecnológica sobre la balanza comercial brasilera. En este gráfico pueden ver el crecimiento del déficit de la balanza comercial, específicamente de la salud. Acá tenemos los datos hasta 2021 y tenemos un déficit de aproximadamente 12.000 millones de dólares, porque Brasil, a pesar de que posiblemente es como cliente único, el sistema único de Brasil es el más grande cliente del mundo, porque como sistema unificado de salud y con el tamaño que tiene, no hay un paralelo. Hay otros países más con población más grande, pero que no tiene esa característica de un sistema de salud centralizado. Pero no tiene Brasil internamente la tecnología necesaria para producción de insumos farmacéuticos activos y lo que es lo más importante, lo que están en los productos de la industria de la salud de una manera general. Todo eso hizo con que el gobierno, a partir de una iniciativa académica, teórica, aprovechando un concepto que fue desarrollado en la Escuela de Economía de la Universidad de Campinas, hicieran normativo la idea de un complejo económico-industrial de salud en Brasil. Y a partir de eso se establecieron políticas públicas para incrementar ese complejo económico-industrial de salud de Brasil. Acá, en ese gráfico, pueden ver lo que está por detrás de la idea de ese concepto de complejo económico-industrial de salud, que es justamente la conexión entre las distintas etapas de la cadena de fabricación de esos productos. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, ya ¿Sí? se puede ver perfecto. Perfecto. Gracias, Guillermo. Perfecto. Bueno, esas políticas públicas para ampliar la producción nacional está centralizada en una red de laboratorios farmacéuticos públicos oficiales, que hay varios en Brasil, más de 30, que están en general vinculados. Cada uno tiene una historia distinta, pero muchos están vinculados a universidades, otros están vinculados a las Fuerzas Armadas. Hay, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos del Ejército, Aeronáutica, de la Marina, y hay otros que surgieron por contextos históricos, como la Fundación Osvaldo Cruz, que es uno de los más importantes, o por ahí el más importante laboratorio farmacéutico público de Brasil. El Instituto Butantan también tiene su historia, y se desarrollaron modelos jurídicos para parcerías tecnológicas público-privadas, involucrando esos laboratorios farmacéuticos oficiales y garantizando para esa parcería entre los laboratorios farmacéuticos oficiales y su respectivo parcero privado, direccionando toda la demanda de un determinado producto para el Sistema Único de Salud para ser adquirido de esta parcería. Acá pueden ver algunos, los más importantes de esos laboratorios, pero hay otros, están reunidos en una asociación que se llama ALFOB, Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Oficiales de Brasil. Es una asociación para defensa de los intereses de esos laboratorios, y acá pueden ver que están en todo Brasil. Bahía Pharma está en la provincia de Bahía, Butantan está en San Pablo, Biomanguinhos en Río de Janeiro, FURP, por ejemplo, está en San Pablo, y así por adelante, están en todo el país. Esos modelos de parcerías público-privadas ya están consolidados en Brasil para el sector farmacéutico, y existen varios de esos modelos, ¿no?
El más importante de ellos son las parcerías, se llaman parcería para o desenvolvimento produtivo, o en español, parcería para desarrollo productivo o alianzas para desarrollo productivo. Pero hay otros. Acá les presento algunos de esos distintos modelajes jurídicos, las PDPs, que son esas parcerías alianzas para desarrollo productivo. Es el principal de estos, pero tenemos, por ejemplo, encomiendas tecnológicas, parcerías público-privadas en un sentido más estricto. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, en el caso de las PDPs, tenemos tecnologías que ya existen, ya están desarrolladas, pero son tecnologías que no están implementadas desde el punto de vista productivo en el territorio brasileño. Entonces, un parcero privado que detiene esta tecnología se asocia a un laboratorio farmacéutico oficial, a lo largo de los años lo va capacitando para que en un determinado momento de 5 a 10 años tenga autonomía tecnológica respecto a esa determinada tecnología, en general una tecnología farmacéutica, y mientras tanto, en esos 5 o 10 años, la parcería entre los dos van forneciendo los productos o eventualmente los servicios para el gobierno brasilero, y así se financia esa transferencia de tecnología. En el caso, por ejemplo, de las encomiendas tecnológicas, son tecnologías que todavía no existen, que pueden ser nuevas tecnologías disruptivas o nuevas tecnologías incrementales. Por ejemplo, la vacuna para la dengue, que era una tecnología que existía, sin embargo, exigía un nivel de acondicionamiento frío que no sería compatible con las características de Brasil para que fuera algo ampliamente diseminado en el país. Se hizo una encomienda tecnológica para que Instituto Butantan, junto con un parcero privado, desarrollaran una nueva versión de la vacuna liofilizada que permitiera un acondicionamiento en una temperatura de un refrigerador, de una heladera común, ¿no? Como le dije, las PDPs son de esos modelos, es el principal. Funciona, esos gráficos, después pueden compartir la presentación. Esos gráficos demuestran cómo funciona esa parcería. El laboratorio público está en el centro, la empresa privada transfiere a lo largo de los años, etapa por etapa, la tecnología del laboratorio público. El laboratorio público vende al Ministerio de Salud los productos mientras se va capacitando. Como es público, no necesita hacer licitación. El Ministerio de Salud paga al laboratorio público por esos productos o servicios, y el laboratorio público comparte esta renta con la empresa privada. A lo largo de los años, cada vez que el laboratorio público adquiere o pasa a ser responsable por más etapas del proceso productivo, una parte más importante de esos pagos quedan con el laboratorio público, pero al principio de la parcería la mayor parte del pago se queda con la empresa privada. Acá, para hablaros un poco de números, las PDPs son un modelo, una política que existe ya desde el 2011, y a lo largo de los años viene con valores totales entre las varias parcerías que hay, de 3.000 millones de reales, 2.700 millones de reales, ¿no? Esas parcerías estuvieron a lo largo de esos años, desde 2011 hasta 2024, muy concentradas en los productos farmacéuticos. Acá pueden ver que figura dispositivos médicos, pero es un valor muy pequeño, es lo que está en amarillo en las columnas. Pero en 2024
fue reformulada la norma que regulamenta la política, dejando más claro y más seguro que esas parcerías pueden ser utilizadas también para otros productos y servicios de salud que no necesariamente productos, medicamentos o productos farmacéuticos. Es posible utilizar este modelo para softwares as medical device, para dispositivos médicos, para equipos hospitalares, para reactivos de diagnósticos. Entonces, hubo un cambio importante que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy acá, que son las nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Además, es importante que tengan en cuenta que con el inicio del gobierno Lula III, que tiene una característica justamente de política de desarrollo productivo, fue justamente en el primer gobierno Lula que se inició esos modelos. Con el inicio del gobierno Lula III se retomó con mucha fuerza esas parcerías. Acá les traigo una noticia que justamente de mayo de este año, tratando del complejo económico industrial de salud y de nuevas parcerías que vienen surgiendo a partir del gobierno Lula III. Entonces, el mensaje con relación a lo que es el mercado público brasilero y que me gustaría reforzar ahora en ese momento final es que es un mercado muy grande, muy importante, es un mercado constante desde el punto de vista del volumen de adquisiciones y es un mercado que está abierto a todo tipo de parcerías tecnológicas que puedan, por un lado, reforzar el parque productivo de la salud en Brasil, este complejo económico industrial de la salud, permitiendo, por otro lado, a los parceros privados ganancias importantes mientras se hace la transferencia de tecnología. Entonces son oportunidades de negocio muy interesantes y que pueden ser aprovechadas por empresas argentinas que tengan acceso a tecnologías, sea porque las desarrollaron o sea porque tienen una licencia regional para América Latina, por ejemplo, para una determinada tecnología. Hay distintos modelos de parcería, de alianza tecnológica y casi cualquier tipo de modelo de negocio que represente también un beneficio para un laboratorio público oficial o para un centro de tecnología brasilero, es posible diseñar un modelaje jurídico que permita la ejecución de ese negocio. Seguramente es necesario tener contactos con los laboratorios farmacéuticos oficiales para iniciar tratativas y todo eso. Y también estamos acá para ayudar en esos temas. Si tienen interés en profundizar lo que hablamos, yo tengo 2 libros publicados sobre esos temas. Después con la presentación lo van a ver mejor, pero ahí tienen un QR code que les permite ingresar en Amazon y están disponibles también en versión digital. Y ahí está todo bien detallado, todo lo que necesitan saber sobre este tema. Vuelvo a agradecer la oportunidad de hablar con ustedes hoy y me gustaría reforzar la importancia de iniciativas como esas para que podamos fomentar los negocios en lo que dice respecto a la industria de la salud y nuevas tecnologías entre los 2 países. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Espectacular tu presentación. Estuvo súper bien, sin importar las condiciones técnicas, no pasa nada, eso nos sucede a todos, así que todo muy bien. Aparte tu español, excelente, muy bueno, estuviste muy bien. Bueno, ahora sí, llegamos al final del webinar.
nos pasamos algunos minutitos. Estuvimos viendo en el chat que no hay preguntas al respecto. Estuvieron súper bien todos los disertantes, súper entendido todo. Que igual recuerden que si responden la encuesta de satisfacción, que va a estar apareciendo ahora en el chat, lo va a enviar mi compañera Sabrina, ahí pueden rellenar el formulario y pedir las presentaciones, ¿sí? Para que las tengan a su disposición. También pueden entrar en contacto con los doctores, con todos los disertantes, Antonio Cardone también, con José María Lionca, si necesitan de alguna consulta, cualquier cosa nos pueden pedir por correo electrónico sus emails, ¿sí? Y por supuesto se los vamos a mandar. Especialmente quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Aquellos que no pudieron, bueno, no hay ningún inconveniente. Ya saben también que esta grabación se va a encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Generalmente las grabaciones no suelen subirse un día para el otro, pero si ingresan el lunes que viene, por ahí ya está subido a nuestro canal de YouTube. Así que para que tengan también en cuenta y puedan revivir este webinar, ¿sí? Bueno, sin más por decir, les agradecemos mucho, que puedan tener una increíble jornada y una excelente semana, ¿sí? Muchas gracias por participar. Chau, chau, nos vemos. Un abrazo, muchas gracias a todos. Muchas gracias.